Gente, queria aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que é o período da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo se encerrou e a gente poderia usar vários exemplos para retirar algumas lições para nossa vida. A gente viu aí ao longo desse mês que passou que diversas seleções lutaram, se esforçaram, porém não conseguiram chegar ao resultado que queriam, né? A gente costuma dizer que o time tal merecia mais, porém quem ganhou foi o time adversário. Só que quando a gente estuda as leis universais, quando a gente entende o processo de funcionamento da criação da realidade, a gente percebe que existem dois componentes na criação da realidade, o visível e o invisível, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do contexto da Copa do Mundo, pode ter tido um time que foi lá, se esforçou, deu sangue, correu, lutou, porém perdeu, né? E o outro time que estava lá esperando as melhores oportunidades foi lá, né, em algumas vezes fez apenas um gol e venceu, né? Não existe injustiça, tá? Não existe não merecimento. Porque o que acontece? Quando a gente entende algumas das leis universais, por exemplo, a lei do mentalismo, que a gente entende que tudo começa nos processos mentais antes da gente ver materializado no mundo físico, a gente entende que pode ser que aquele time que tenha lutado, se esforçado, dado sangue na parte física, né, no componente físico ali do jogo, não tenha trabalhado anteriormente a parte mental dos seus jogadores, né? Pode ser que aqueles jogadores que estão ali não acreditassem na vitória, não acreditassem na probabilidade de vencer e por isso não venceram. Por quê? Porque a gente aprende, estudando as leis, que existem planos superiores que comandam o nosso plano físico, né? Os planos superiores, que são compostos pelo plano mental e espiritual, eles são superiores. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles comandam a criação física. É a partir desses planos superiores que a nossa realidade é criada, que a nossa realidade é manifestada. Por isso que não adianta, gente, a gente querer lutar com a força do nosso braço, dar o sangue, se esforçar sem acreditar que aquilo ali é possível. Não vai dar em nada, né? A gente vê, né, trazendo agora para a nossa realidade, para a prática do dia a dia, a gente vê que existem pessoas que se esforçam, que acordam cedo, que dormem tarde, que fazem de tudo que é possível, né, dentro do plano físico aqui, se esforçando mesmo, e não chegam a lugar nenhum, né? E vivem passando dificuldades, desafios enormes, enquanto existem outras pessoas que aparentemente não fazem muita coisa, porém conseguem as coisas de modo fácil. E tá aí a resposta, né? Tá aí, a vida, ela é pedagógica, a vida, ela nos ensina, né, aquilo que a gente precisa aprender para crescer, para evoluir. E o exemplo da Copa foi foi e é, né, no momento que a gente está vivendo, um exemplo emblemático, porque a gente pode retirar muitas lições daí. Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Estudando as leis universais, compreendendo que a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com a nossa fonte, o nosso Criador, ela é fundamental para fazer a gente ter ideias que nos inspirem a fazer determinadas ações que vão nos levar ao objetivo, que não necessariamente o seu esforço físico, a sua dedicação, o seu sangue vão trazer o resultado para você. A gente vê isso demais, né? A grande maioria vive esse paradigma de achar que tem que se esforçar muito para chegar àquele objetivo, porque se do contrário você não vai chegar, e não é verdade. Por quê? Porque o plano mental e o espiritual, que são os planos superiores, eles lideram, eles comandam a nossa criação física. Então, em primeiro lugar, quando você deseja chegar a um objetivo, quando você tem um sonho muito grande, quando você quer realmente conquistar algo na sua vida, seja em qualquer área, pessoal, profissional, você precisa primeiro acreditar que aquilo é possível.
Você precisa aceitar a possibilidade da sua vitória. Você precisa vivenciar essa vitória dentro da sua mente. Isso é um exercício diário. A nossa vibração, ela chega antes do que a gente, né? A gente sente, né? Muitas pessoas sentem, acho que são mais sensíveis, sentem quando alguém tá chateado, quando alguém tá feliz, quando um ambiente tá carregado ou não. É a nossa vibração, aquilo que é invisível, né? A parte é o componente invisível da criação, né? Que vai comandar o componente visível, que é a realidade física. Então, daí a gente pode aprender muita coisa. A gente primeiro, antes de se aventurar em qualquer situação, em qualquer, seja para estudar para um concurso público, seja para entrar num relacionamento, para querer alçar novos cargos dentro de uma empresa, mudar de emprego, seja um grande desafio, né? Seja qual for esse grande desafio que você queira viver, você, antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação física, você primeiro precisa se convencer da possibilidade de conseguir aquilo. Como seria você vivendo já aquela vida? Né? Como é que seria para aqueles jogadores vivendo já a vitória? Como é que seria? Né? Então, assim, vocês têm que se convencer o seu subconsciente que aquilo ali é uma possibilidade bem plausível. E quando você se alinha, quando você se convence que aquilo ali é muito possível a partir do seu esforço mental, do trabalho mental, do trabalho de imaginação, você vai ser inspirado a ter atitudes mais assertivas, mais coerentes com aquilo que você deseja viver. E não precisa de esforço físico, porque muitas das vezes a gente usa o nosso esforço físico para compensar a falta de inspiração. Né? A gente vai guiado por pelo que as outras pessoas falam, né? Pelo que a gente viu outras pessoas fazerem, mas a nossa história é diferente das outras pessoas. Se a gente entende o processo de criação da realidade, a gente consegue as coisas de forma muito mais fácil. Eu vivi isso, gente, quando eu queria passar no concurso, né? Eu fiquei uns 10 anos fazendo vários concursos, batia na trave e não conseguia. Né? E cada vez que acontecia isso, eu reforçava a ideia na minha cabeça de que aquilo ali era impossível, que estava cada vez ficando mais complicado. E realmente, eu via isso no espelho da minha vida. Eu via cada vez ficando mais complicado de passar no concurso público. Mas eu continuava tentando, eu fazia. No último concurso que eu fiz, eu realmente acreditei na possibilidade de passar, né? Porque na minha cabeça era um concurso menos disputado, então seria mais fácil de eu passar. E foi quando, né, alguns meses depois, eu realmente fui chamada para aquele concurso. Só que naquele ano eu simplesmente eliminei a ansiedade, né? Eu realmente criei a possibilidade de passar naquele concurso. Fiz a minha parte, não estudei tanto quanto eu deveria, né? Como falam por aí que a gente tem que estudar tantas horas por dia. Estudei aquilo que eu achava que eu deveria estudar e realmente eu passei e fui chamada para aquele concurso alguns meses depois e nem ficando nas primeiras colocações. Né? Teve uma reorganização universal de eventos e eu acabei sendo chamada para trabalhar ali naquela empresa. Né? Então, é muito óbvio quando você vive uma situação assim de que com pouco esforço você consegue chegar ao seu objetivo, se você trabalhar primeiro a sua mente, você vê que isso é uma lei. Faz parte da ordem que Deus criou para quem vive aqui nesse mundo. Então, o exemplo dessa Copa, né, nos faz refletir sobre isso. E eu não queria deixar passar essa reflexão, queria deixar gravada aqui para vocês essa reflexão, para que vocês possam realmente refletir e internalizar na vida de vocês, tá? Que não adianta se esforçar fisicamente, não adianta correr atrás, não adianta dar o sangue se você não está convencido da possibilidade de realmente viver aquela situação. Vai ser um esforço em vão. O maior esforço deve ser o esforço mental, o resto é consequência. Que fique aqui essa reflexão para você e para todo mundo. Um beijo.